Boa noite, meus irmãos. Eu sou Sérgio Graça, dirigente do Templo Escola de Umbanda e Ançã Senhora dos Ventos, que fica em Dourados, Mato Grosso do Sul. E hoje estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal no YouTube, Viajando com a Umbanda. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre conduta ética ao visitar outro templo de Umbanda, ou outro templo, outra casa espiritualista. Mas primeiro eu queria agradecer a todos que têm visitado o nosso canal, a todos que têm se inscrito no canal, a todos que têm deixado o seu like. É muito importante isso para o progresso do nosso canal. Bem, o tema que nós nos propomos hoje a fazer uma reflexão, ele tenta esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm quando decidem visitar um outro templo, uma outra casa de Umbanda, ou casa espírita, ou casa de Candomblé. Vejam, sempre alguém questiona: posso ir visitar outro templo? E considerando esses questionamentos, então, é que eu resolvi expressar meu ponto de vista sobre o assunto. Claro que para eu chegar a essas conclusões que serão expostas aqui hoje, eu busquei estudar sobre a temática, assim como eu assisti outros dirigentes que falam sobre o assunto, e a partir dessas diversas visões que eu fui vendo, eu também cheguei a algumas conclusões. Entretanto, não são conclusões conclusivas. Chega a ser meio antagônico isso, né? Mas, enfim, eu quero dizer que não são regras estabelecidas. É apenas opinião. É importante, quando a gente pensa em Umbanda, é importante que nós tenhamos clareza de que a Umbanda é plural. A Umbanda não é uma religião singular. Ou seja, não existe apenas uma Umbanda, mas existem várias Umbandas. E aí é preciso ter clareza que o mais importante nessa pluralidade de Umbandas, que dentre toda essa diversidade, nós temos que buscar aquilo que nos une, e não aquilo que nos separa, e não aquilo que é diferente em cada casa. Porque a partir do momento que nós buscamos aquilo que nos une, nós caminhamos pela mesma trilha, nós caminhamos pelos mesmos caminhos. Isso é importante. Cada casa tem o seu fundamento. Cada casa tem as suas verdades. E não cabe a nós julgar se aquilo que fundamenta uma determinada casa está certo ou está errado. O julgamento não nos pertence. O julgamento não cabe a nós. Não cabe a nós dizer se está certo ou se está errado. Portanto, meus irmãos, se você decide visitar um outro templo, faça dessa visita um contato com o axé daquela casa, um contato com a energia que aquela casa possui, com aquela energia do bem. E isso é que ela vai poder te ajudar. É nisso que aquela casa vai poder te ajudar. Não vá visitar uma outra casa como um curioso, como um observador, fazendo comparações. Esse tipo de atitude, essa postura, só revela uma falta de ética, uma falta de respeito com os fundamentos da casa visitada. Ou seja, não faça na casa do outro aquilo que você não gostaria que fizessem na sua casa. Fazendo essa introdução inicial,
eu quero agora destacar alguns pontos importantes quando a gente decide visitar uma casa. Primeiro, não faça nada escondido. Avise o seu dirigente. Por quê? Porque, a princípio, o seu dirigente é o responsável pela sua coroa. E, portanto, é uma questão de respeito hierárquico que ele saiba o que cada um dos membros da casa a qual ele dirige está fazendo com a sua coroa. Segundo, você pode visitar uma outra casa a partir de duas posições. Primeiro, você pode visitar como consulente e você pode visitar, numa segunda situação, como médium. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você visitar como médium, você deverá ir vestido adequadamente, como um médium deve se portar. Um médium deve estar trajado. Usar branco e usar as suas guias. Mas que guia usar? A guia de proteção? A guia da casa que você pertence? Mas aí eu faço um alerta. Sem exageros. Você não precisa ir visitar o outro templo, se você vai como médium, exibir o seu arsenal de guias. Use o mínimo necessário, com a maior descrição possível, em respeito à casa que você está visitando. Terceiro, não importa se você está visitando como médium ou como consulente, sempre que você chegar na outra casa, se apresente ao dirigente daquela casa. Identifique-se como membro de outra casa, porque essa atitude, ao você se identificar, você vai evitar que você seja visto como um intruso naquela casa. Por quê? Porque os membros da casa geralmente sabem que você pertence a uma outra casa. Então chega lá e se identifica. É respeitoso isso. É importante isso. Isso vai mostrar para as pessoas, para os membros daquela casa, que você está respeitando, que você tem respeito pela ordem, pela hierarquia daquela casa que você visita. Quarto, é importante se comportar como se você estivesse indo visitar uma pessoa pela primeira vez. Espere ser convidado para se adentrar aos espaços. Veja, se você vai visitar uma pessoa, a primeira vez, quando você não tem intimidade, você não chega na casa e já vai abrindo a geladeira. Então, comporte-se de tal forma. 5. Porte-se como visitante, como qualquer outro consulente. Não queira e nem espere tratamento VIP. Isso não combina com a postura de um umbandista. 6. Só faça aquilo que for chamado a fazer. Tenha maturidade. Não dê trabalho para a casa que você está visitando. Não incorpore sem ser convidado. Não passe mal. Não faça show. Se você não tem controle mediúnico, fique quieto no seu canto. Não vá dar trabalho para os outros. 7. As entidades que te acompanham, elas sabem trabalhar e sabem também se comportar. Quem não tem controle é o médium. Portanto, não coloque culpa na entidade, porque o desequilíbrio não está na entidade, não está no guia, nos guias que te acompanham. O desequilíbrio está em você, está no médium. As entidades sabem exatamente
o horário e os locais devidos e possíveis de incorporação. 8. Nada de fazer apresentações desnecessárias. Humildade acima de tudo. Nada de dar vexames, nada de vaidades. Isso é desrespeitoso, é feio e quebra o ritmo, quebra a rotina da casa que você está visitando. 9. Lembre-se, o ator principal não é você. Portanto, comporte-se e porte-se como um simples coadjuvante. 10. Por outro lado, se você for convidado para entrar na corrente mediúnica, tenha em mente o seguinte: apenas dê passe. Não dê consulta. Por quê? Porque você não vai voltar lá depois. As consultas devem ficar a cargo dos membros da casa. Porque eles depois poderão acompanhar aquele consulente. E o visitante não poderá fazer isso. Então, caso o consulente que estiver na tua frente vislumbrar a necessidade de receber uma consulta, encaminhe ele para um médium membro da casa. 11. Um lembrete muito importante. Se você perceber, ou se você sabe que a casa que está sendo visitada tem atitudes às quais você não concorda, evite visitá-la. Não vale a pena a curiosidade. Cada qual é responsável pelas suas atitudes e cada qual cuida do seu espaço. E mesmo não concordar, e se você assim mesmo resolver visitar uma casa que você não concorda com as atitudes dela, respeite. Lembre-se do que eu disse no começo. Não cabe a nós o julgamento. Não cabe a nós estabelecer verdades. Apenas viva a sua verdade. Não queira impor aos outros aquilo que você acredita. E, por último, se você acredita que tem maturidade para visitar uma outra casa, eu diria que essa atitude de visitar é muito importante. Por quê? Porque você vai conhecer outros fundamentos. E conhecendo outros fundamentos, você vai agregar conhecimentos. Você vai aumentar o seu conhecimento acerca da religião de Umbanda, acerca da nossa religião. Sem contar que é a oportunidade para conhecer outras formas de praticar Umbanda. É a oportunidade de perceber que a forma como você pratica, como se pratica na casa que você é membro, não é a única forma. Existem outras. E isso nos ajuda a conhecer, nos ajuda a expandir nossos saberes. E para finalizar o vídeo, eu gostaria também de repassar uma pequena orientação rápida e objetiva, né, de como proceder quando alguém disser que quer participar da nossa casa. Veja, é comum pessoas irem na nossa casa e falar que gostaria de participar da casa. Como proceder diante disso? Primeiro, oriente essa pessoa para que ela conheça outras casas. E assim ela vai poder decidir com mais certeza.
Segundo, encaminhe essa pessoa para o estudo, pois o único caminho para entrar no nosso templo, e agora eu estou falando do Templo Escola de Umbanda Nhançã Senhora dos Ventos, é através da participação nos estudos, não tem outro caminho. E terceiro, após essas orientações, encaminhe esse suposto candidato ao dirigente, ao mentor do templo, pois é ele que vai dar o aval final. Ele que vai oficializar o convite e a entrada da pessoa na casa. E para nós encerrarmos, só quero repetir aquilo que eu já disse no começo da nossa fala. É saudável visitar outros terreiros, mas lembre-se, ter a anuência do dirigente, não fazer nada escondido, não fazer julgamentos, porque isso não cabe a nós, ter consciência de que a Umbanda é plural e que há diferença nos ritos, cada casa tem uma forma de ritualizar a gira, ter consciência de que o mais importante é aquilo que nos une, não aquilo que nós divergimos, e, fundamentalmente, seja humilde, respeite. Não vá visitar outro templo apenas como um curioso, mas vá buscar aquela energia que vai te ajudar a melhorar, a viver melhor. Este é o grande objetivo de você visitar outro templo de Umbanda. Um abraço, um beijo no coração e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like.